Olá, graça e paz, um excelente dia. Sou o pastor Cláudio Patrocínio e estamos aqui para falar da Feira do Livro Semear, que estaremos realizando no dia 13 de dezembro, cai num sábado, a partir das 14h30, estaremos ali na Avenida Odilon Aguiar, 669, para nós, assim, expomos os livros e convidamos a você, principalmente que reside aqui na cidade de Itauá, para estar nessa Feira do Livro Semeando Leitura, que é um projeto da Associação Cristã Semear, uma associação interdenominacional, confessional, estatutariamente autônoma da Igreja, do Ministério Missão Semear, para desenvolvimento de projetos sociais, culturais e educacionais. E a Feira do Livro Semear, Semeando Leitura, ela é um projeto da pasta cultural da associação. Então, é uma iniciativa que visa o resgate do gosto de ler, né? O incentivo mútuo de nós termos o gosto de ler livros, né? Primeiramente, ler a Bíblia, é a nossa regra de fé e prática, e acompanhando também uma boa leitura de um livro, de um devocional, de um comentário, de uma obra secular. Então, esse é o nosso desejo, de incentivar a sociedade tauaense, de incentivar tantos quantos que fica sabendo que nós estamos realizando uma feira, também se sentir ali incentivado a ler boas obras, né? Então é sobre isso que eu desejo falar com você nesse vídeo, e tratando de obras em especial numa perspectiva de cuidado das obras que nós estamos ali expondo na Feira do Livro. Como nós procuramos trazer essas obras? Nós procuramos trazer dentro de um senso de curadoria. Eu faço essa curadoria juntamente com os demais irmãos, passando esse conhecimento, passando esse entendimento, e no futuro outros estarão realizando essa curadoria, a fim de que nós venhamos evitar certas questões. Então eu chamo a sua atenção para essas questões que nós desejamos falar um pouquinho, e eu peço aí alguns minutos da sua atenção. Mas antes, eu quero ler um texto na Palavra do Senhor. Estou aqui com a Bíblia, com a tradução ARA, Almeida Revista Atualizada, que se encontra em Jeremias, capítulo 6, no verso 16. Diz assim: Assim diz o Senhor, ponde-vos à margem num caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele, e acharei descanso para a vossa alma. Mas eles disseram, não andaremos. Quero ler também na King James para ampliar ainda mais o nosso entendimento. Na King James, atualizada, diz assim: E o Senhor continua declarando, parai sobre os cruzamentos e observai. Indagai pelos caminhos antigos, interrogai pelo bom caminho. Agora, pois, caminhai por ele. Então alcançareis a paz e descanso para vós. Contudo, replicastes, não cremos nisto, não o seguiremos. Então, o que significa veredas antigas? Veredas antigas é aquele conhecimento antigo, né? É o conhecimento que foi testado pela história. É o conhecimento que perpassou pelas situações, das adversidades, das situações inúmeras, né? Pelo crivo das dificuldades, das análises, das críticas e tantas outras coisas, e passou e edificou centenas de milhares de cristãos pela história, e não cristãos também. Então, as veredas antigas é esse tipo de postura que nós devemos ter daquilo que nos trouxe até aqui, daquilo que nos foi legado, daquilo que compõe o corpo da mentalidade, do entendimento que afirmamos ser e afirmamos ter, que é a mentalidade cristã. Então, essa mentalidade, ela não sai da boa intenção. Ela pode até iniciar na boa intenção, e ela vai para o lado prático, ela vai para o lado possivelmente analítico, no sentido de verificar, ver se realmente aquela boa intenção, ela vai se harmonizar no sentido de estar enquadrado dentro daquilo que se espera do homem. E isso na palavra do Senhor. Então eu tenho minha boa intenção, mas eu vou na palavra do Senhor para ver o que a palavra diz sobre essa boa intenção que eu estou tendo, né? Então,
essas obras que podemos assim pegar esse texto que acabamos de ler e raciocinar sobre a questão de feira de livro, que é a nossa proposta aqui dessa conversa, nós buscamos nessas fontes antigas, nesses autores do passado, e que na sua contemporaneidade, muitos desses foram ignorados. Eles não foram aceitos no sentido de reconhecer o seu trabalho, a sua teologia, a sua devocionalidade, a sua argumentação. Não, muitos passaram de forma... Não que eles estariam a buscar mérito, não que eles estariam a buscar aplausos, mas a sociedade em si não se atentou. Quando eu falo sociedade, eu me refiro à sociedade cristã, o corpo cristão, na história. Muitos ignoraram esses autores. Eu vou evitar de falar os autores aqui para não criar nenhuma ojeriza ou nenhum estigma ou nenhuma situação de privilégio, tá bom? Então, existem autores na história, clássicos, e que na sua contemporaneidade ficaram desconhecidos no seu próprio tempo. E hoje nós olhamos para eles e falamos, meu Deus, que riqueza, que coisa extraordinária. E também na sua época, para a gente não criar nenhum fio aqui de radicalismo ou de sectarismo ou de qualquer outra coisa, as pessoas liam sim, havia pessoas que entendiam e reconheciam e liam as suas obras, se colocavam a ouvir o que eles tinham a dizer. Então, Veredas Antigas, parafraseando aqui para nós, fazendo uma aplicação para esse sentido da nossa conversa, a Feira de Livros Semear busca exatamente isso. Então, a gente busca, através dessa curadoria, buscar essas fontes antigas que edificam verdadeiramente no objetivo de nós evitarmos certas coisas que nós desejamos falar agora para você. Quando nós buscamos essas fontes antigas, como esse aqui é um bate-papo, a gente está bem tranquilo, estou aqui em minha casa gravando, falando aqui com você, buscamos evitar conceitos, modelos teológicos que é morte na panela, sabe? Não vai nos levar a lugar nenhum. Vai nos desconfigurar, nos robotizar, neurotizar e tantas outras coisas que a gente poderia dizer. Então, quando a gente faz esse trabalho de curadoria para a Feira do Livro, eu estou buscando, por exemplo, evitar o universalismo. A grande tradição cristã, ela refutou o universalismo, né, que diz que você vai pecar, você peca, você erra, mas no final das contas, tanto quem peca, quem não peca, vai dar tudo certo, todo mundo vai ser salvo. A grande tradição cristã, ela não ratificou isso, né? E podemos continuar. Quando a gente faz um trabalho de curadoria, principalmente na Feira do Livro, a gente busca evitar obras, digamos, liberais. Então, além do universalismo, nós temos essas obras liberais, que é a graça barata, parafraseando aqui Dietrich Bonhoeffer, que cunhou esse termo graça barata. Então, é aquela graça banal, sabe? E a gente quer evitar isso. Evitar a todo custo de trazer obras que é morte na panela, que nos mata a longo prazo, que nos desconfigura e que nos faz ter uma certa mentalidade que vai desembocar, reverberar, podemos assim dizer, na nossa liturgia, na forma litúrgica, né, da prática litúrgica da igreja, na parte do louvor congregacional. Meu Deus, que a gente louva coisas que hoje eu entendo isso, né? Para a gente não ser aqui demagogo, você nasceu sabendo, não. Eu sou pentecostal clássico, arminiano clássico, mas no início lá da fé, eu ouvia certas coisas que hoje eu paro assim, não é bem isso não. E isso é importante, significa que você está amadurecendo, você está crescendo, você está ponderando. Todos nós devemos seguir esse caminho, né? Então, Veredas Antigas, como diz o texto de Jeremias, é essa postura, você olhar e ponderar, verificar, analisar e ver. Então, no sentido da feira, a gente quer evitar essas questões de trazer obras universalistas, trazer obras liberais, banalizando a graça do Senhor e tantas outras coisas
do Senhor, né? Queremos evitar, vou pegar aqui a colinha de um trabalho que a gente está fazendo, de uma revista digital, um trabalho antigo, um projeto antigo, mas agora a gente está botando um esforço maior para a gente poder publicar digitalmente, né? Tanto impresso, possivelmente, mas estamos mais inclinados a essa parte digital. Então eu quero evitar o universalismo, quero evitar a questão do liberalismo teológico, queremos evitar a perspectiva do evangelho triunfalista, né? Do triunfacionismo, né? O triunfalismo é pernicioso porque é um amor ao presente século. Nós cantamos, nós pregamos, nós adoramos, tudo na perspectiva tão somente do presente século. E a vinda vindoura da nossa alma, o destino eterno. Então é só triunfo, é só vitória. E os cristãos que foram cerrados, mortos, perseguidos, não foi triunfo para eles? Chega ao ponto de eu já ouvi, de pessoas, não, mas isso aí foi outra geração, pastor. Então quer dizer que eles padeceram para você ficar na boa. Não dá certo. Então a gente quer evitar essas obras que exalta a perspectiva do sucesso. Eu sou contra o sucesso? Não. Sou contra a vitória? Não. Eu busco a Deus, nós buscamos, eu e minha esposa, nós, quanto família, a igreja, queremos vitória. Claro que sim, que Deus cure, que Deus liberte, que Deus abre porta, envie o seu provimento santo para a nossa vida. Por que não? Claro que sim. Mas o nosso coração, e isso buscamos nos entregar à postura, ao conhecimento, ao entendimento, e isso como resultado da ação do Espírito Santo em nossa vida, suplicando, implorando ao Senhor que nos conceda essa mente, que o nosso desejo, a nossa preocupação é a vinda vindoura, porque a gente pode conquistar tudo aqui e no fim perder a nossa alma. Não vale a pena. Não vale a pena. Então queremos, segundo o seu decreto, segundo a sua boa mão que opera na vida do cristão, na vida dos seus servos, Deus tem isso para mim? Eu quero, eu desejo. Não tem, Senhor, o não de Deus também é santo. Então a gente procura entender isso e se aplicar nisso. Deus tem, Deus quer, amém. Mas se Deus disser não, amém também. E isso no sentido prático, não é amém retórico. Então queremos evitar esse evangelho triunfalista, com essas noções, sabe, neurotizadas só do sucesso, só do êxito, transformando o evangelho, a igreja, num balcão de oferta. E você já ouviu isso por grandes pregadores, e essa é a verdade. Queremos evitar, na Feira do Livro, trazer livros que trazem aspectos judaizantes. Nós aqui queremos deixar registrado o nosso apreço, o nosso carinho pela grande comunidade judaica aqui no Brasil, que o Senhor os abençoe. Mas nós queremos entender e também nos colocar a dizer que, por mais que amamos Israel e aspectos teológicos, nós não vamos trazer esses aspectos ao nível da graça. De forma prática, talvez eu não esteja sendo bem entendido, podemos na igreja fazer festa de primícias? Podemos, mas desde que a festa de primícia não tem aspectos espirituais no sentido de que é necessário fazer aquela festa para nós realmente, verdadeiramente adorarmos a Deus e Deus abençoar a nossa vida. Nós não vamos fazer isso. Não vamos alinhar a graça com a lei de Moisés. A lei veio por Moisés, mas a graça veio pelo Senhor. Então queremos entender essa distinção e procurando no sentido nós, igreja, cada vez mais nos aperfeiçoar em Cristo, no entendimento, conforme diz as Escrituras, já devias pelo tempo decorrido 6 mestres. Então a gente busca em humildade, em contrição, a fim de que possamos separar as coisas, guardar dias, meses e anos. Pera lá, não é a nossa confissão. Não é o que, na multiforme graça e no entendimento doutrinário, nós nos aplicamos a preservar e perseverar nisso. Então, queremos evitar esse tipo de obra.
Queremos evitar obras não tão somente universalistas, liberais, triunfalistas, judaizantes, queremos evitar também obras ecumênicas, né? Ou seja, não importa, todo caminho leva a Deus e fica tudo certo. Não está na nossa confissão, não olhamos assim dessa forma, indo nas fontes antigas, ratificadas pela reforma, não nos apegamos, não temos esse apreço, não nos dedicamos a isso, então desejamos evitar essas obras ecumênicas. Queremos evitar o evangelho método, que é muito falado hoje como coach, para o mercado, sem nenhum problema. Treinamento, isso é importante, mas todas as coisas no seu lugar. Para nós, não. Para nível doutrinário, não, de forma alguma. Queremos evitar. Todos têm liberdade de querer ler um evangelho, ler um assunto universalista? Pode. Ler algo liberal? Pode. Todos são livres para decidir, seguir, entender e fazer o que bem desejar. Estamos falando da Feira do Livro, de uma associação confessional, da Associação Cristã Semear, a qual nós desejamos evitar, pela nossa decisão, daquilo que compreendemos, da visão que procuramos manter e preservar e perseverar, evitar esse tipo de assunto. Evitar essas obras. Queremos obras antigas, das veredas antigas, que edificam vidas, a qual a própria tradição cristã, ratificada na Reforma, e em tantos outros homens do passado, disseram, não, esse é o caminho, esse aqui está certo, está correto, vamos perseverar e preservar isso, guardar esse legado, essa tradição que nós recebemos. O evangelho místico queremos evitar também, sabe, esse aspecto de misticismo no meio do povo de Deus. Meu Deus, meu Senhor, tente misericórdia. Então não queremos viver e pautar a nossa vida, a criação dos nossos filhos, a nossa vida pessoal, o nosso relacionamento, a nossa comunhão com Deus em perspectivas místicas. Não dá certo, sabe? O grande desafio é viver a vida cristã, muitas das vezes, sem ver nada, sem sentir nada, mas crendo que o Senhor é o nosso Salvador, crendo que Ele é o nosso libertador, crendo que Ele é o nosso resgatador e providenciador de todas as coisas, sabe? Por mais que as nuvens negras estejam sobre as nossas cabeças e a gente não veja o céu, nem as estrelas, nem nada, assim como aquela passagem do apóstolo Paulo, do Euraquilão, né? Isso que foge até o ânimo da própria vida, há uma desesperança fulminante, mas o apóstolo Paulo é visitado pelo Senhor, Deus envia o seu anjo, a fim de que ele tenha ânimo, a fim de que ele prossiga com a coragem, com o temor ao Senhor, porque foi dado um destino para ele e é importante que ele chegue a Roma. Então, pensando nisso, a gente deseja ler obras que nos edifiquem e que nos façam entender que a vida não é esse miticismo, esse oba-oba, ou simplesmente espiritualizando o que não deve ser espiritualizado e secularizando o que não deve ser secularizado. Queremos buscar o bom senso, o equilíbrio e vendo essas obras que nos dá um caminho seguro. Olha, dá trabalho ler livro, né? Dá trabalho, ou seja, não é só pela capa, pelo tema interessante, mas aí você começa a pensar, poxa, será que eu estou lendo que esse assunto que está sendo tratado aqui, o desenvolvimento desse assunto está me levando para onde? Os pressupostos que estão sendo evocados aqui está me conduzindo para onde? É importante eu considerar isso. E principalmente numa feira, eu colocar livros ali que perpasse essa segurança para aqueles que participam e sabendo que as obras que ali estão sendo expostas são obras que edificam, obras, né, que realmente vai trazer ali a boa reflexão, a sabedoria, vai provocar a sua reflexão santa, piedosa, né, aprendizados, vai conflitar, sim, faz parte, aquilo que você entende, mas de uma forma saudável, honesta, verdadeira, santa. Então tudo isso é importante na consideração da construção de uma feira do livro, num sentido aqui, feira do livro Semear, a qual nós estamos buscando realizar. Essa é a segunda edição. Então queremos evitar o universalismo, o liberalismo,
o evangelho triunfalista, o evangelho ecumênico, o evangelho judaizante, o evangelho método, o evangelho místico, o evangelho neo-ortodoxo, né, que trata, faz uma perspectiva caricata do Senhor e mistura filosofia e existencialismo. Nós desejamos evitar isso. E, por fim, o evangelho legalista, trazendo costumes, apontamentos culturais a mesmo nível de doutrina. Desejamos evitar isso. Então, é sobre isso que esse vídeo, essa conversa aqui com você, deseja apresentar a você de forma um pouquinho mais técnica, né, os bastidores de todo o trabalho que está sendo feito para a realização da Feira do Livro Semear. Então, nós buscamos tratar dessa forma a Feira do Livro, para que você, ao visitar, você tenha ali boas obras. E eu nem citei o período pelagiano, né, que também tem isso também. Essa heresia tremenda, né, refutada lá no Sinodo de Orange. Fizemos até na comemoração dos 508 anos da Reforma, nos dedicamos às terças-feiras, que é o estudo doutrinário na igreja, a falarmos desse Sinodo de 529, né, o Sinodo de Orange de 529. E a gente vê ali as implicações pelagianas, que também tem essa realidade e tantas outras coisas que devem ser evitadas, né? Então, visite a Feira do Livro Semear. Eu aguardo você no dia 13, no sábado, 13 de dezembro, a partir das 14h30, estaremos ali na Avenida Odilon Aguiar, para nós ali degustarmos, fazermos breves leituras de algumas obras que estarão ali expostas. Você terá essa oportunidade, e para que você adquira para a sua biblioteca, para o início da sua biblioteca, ou simplesmente você ter umas obras ali disponível para o seu momento ali de lazer, o seu momento de reflexão, de devocionalidade, você ter uma boa leitura, tá bom? Então, divulgue a Feira do Livro Semear, se assim for possível, em suas redes. Acesse o nosso Instagram, @ASSSemear, @ASSSemear, tem um folder digital da Feira do Livro Semear. Eu espero que você tenha gostado dessa conversa, desse bate-papo. Possivelmente, para muitos, talvez não tiveram a oportunidade de alguém, em algum momento, dizer: olha, você vai ler um livro, mas você precisa ter essas preocupações. E nós louvamos a Deus pela oportunidade que Deus tem nos concedido agora, nesse momento dessa conversa, de contribuir para com o seu crescimento, para com a sua vida, para com a sua mentalidade, a fim de que você, ao visitar uma livraria, ao visitar uma feira, seja Feira do Livro Semear ou qualquer outra, você possa ter em mente essas preocupações. E no sentido nosso, aqui, você saber que ali os livros que estão expostos é para edificação. Não só a parte cristã, mas também a parte secular, boas obras secular, que nos faz crescer quanto indivíduo, quanto cidadão, quanto pessoas. E esse conhecimento secular, ele também não pode ser enviesado, né? Ideologicamente construído, no sentido de política, econômica ou socialmente falando, de conduzir para outras questões. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Então a gente quer ter obras seculares, sim, na feira, mas obras equilibradas, que faz a sua provocação, mas não tem esse objetivo de desconfigurar, né, de trazer essa parte ideológica e essa doutrinação para a sua mentalidade, para o seu coração. Então, que Deus te abençoe. Visite a Feira do Livro Semear. Até lá.